Boa noite, dando sequência à nossa aula a respeito de classificação de crimes. Nós já estudamos algumas classificações e hoje nós estamos dando continuidade, parte 2 da aula. Os crimes ainda podem ser classificados como crimes omissivos e crimes comissivos. Os crimes omissivos são aqueles crimes realizados por omissão, como, por exemplo, o crime de prevaricação, que é, no caso, um funcionário que deixa de fazer algo que ele tinha a obrigação de fazer. Nós temos também o crime de omissão de socorro. Então, são crimes realizados em função de uma omissão. Então, esses crimes são crimes classificados como omissivos. Nós temos ainda, dentre as classificações, os crimes comissivos. Crime comissivo significa que ele pode ser realizado mediante uma ação. Então, comissão está ligado à ação e omissivo está ligado à omissão. Como a título de exemplo de crimes comissivos, nós temos o homicídio, nós temos lesão corporal. Então, são crimes que, na grande maioria, são crimes que são praticados mediante ações, tá? Nós temos ainda os crimes classificados em crimes formais. São aqueles crimes que prevêem um resultado, mas não exige que ele ocorra para que haja a consumação do crime. Ou seja, o resultado naturalístico ele não é relevante, pois o crime se consuma antes. A título de exemplo, nós temos o crime de extorsão mediante sequestro. Ele se consuma com a privação da vítima. O agente, né, o sujeito ativo, ele pode obter, não exige-se que ele obtenha, mas ele pode obter uma vantagem econômica. No entanto, para a consumação do crime, já ocorreu o quê? No momento do sequestro. Nós temos ainda os crimes materiais, ou causais, ou ainda titulado pelo Supremo, pelos superiores tribunais, né, principalmente o STF, como crimes de resultado. Esses crimes, material, ou causal, ou de resultado, eles são aqueles crimes que eles se concretizam por atingirem um resultado naturalístico. E o que vem a ser esse resultado naturalístico? Nada mais é do que uma modificação essencial no mundo exterior. A título de exemplo, homicídio, sequestro, roubo. Esses crimes, eles têm que para a exigência do resultado, tem que haver uma modificação no mundo exterior. São os crimes materiais. Nós temos ainda os crimes de mera conduta, ou de simples atividade, ou ainda crimes sem resultado, conforme o STF assim intitula. O crime de mera conduta, ou de simples atividade, ou de sem resultado, são aqueles crimes em que não acontece o resultado naturalístico, ele não ocorre, e quando eu começo o crime, eu já executo. Então, na verdade, eu não sei quando começou e nem quando terminou. Então, o tipo penal, ele não contém um resultado naturalístico. Então, a título de exemplo, nós temos o artigo 233 do Código Penal, que é o ato obsceno. Eu não sei nem quando começa, nem quando finaliza, mas tem apenas a mera conduta. Nós temos ainda os crimes habituais, que ocorrem quando o agente pratica a mesma conduta, ou seja, ação ou omissão, de forma reiterada, de forma habitual, de forma contínua, tornando, né, essa conduta como estilo de vida. A título de exemplo,
o exercício ilegal da medicina. Então não há apenas uma prática, mas há reiteradas práticas. Dando ainda sequência, nós temos os crimes que são classificados de forma livre ou de forma vinculada. Como o próprio nome fala, são crimes de forma livre ou forma vinculada. Nós temos, claro, é levado em consideração que o vínculo entre a forma praticada e a conduta, né? Crime de forma livre, o crime é aquele que não há vínculo entre a forma praticada e o tipo descrito. A título de exemplo, nós temos o crime de homicídio. Existe uma forma específica para se matar alguém? O artigo 121 prevê o que no tipo penal? Matar alguém. Lá diz que esse matar alguém precisa ser a facadas, ou pode ser com as próprias mãos, ou pode ser com algum tipo de arma. Não, simplesmente prevê o quê? A conduta, o tipo penal é matar alguém. Então a forma livre. E nós temos ainda os crimes que são de forma vinculada. Ou seja, o modo, né, de se concretizar, o modo, a forma a ser praticada, ela deve estar o quê? Descrita na redação do tipo penal. Por exemplo, o artigo 284, ele prevê que exercer curandeirismo prescrevendo, ministrando ou aplicando habitualmente qualquer substância. Nós percebemos aqui, nesse tipo penal, que há um vínculo existente nessa prescrição. Tem previsto como que se pratica o curandeirismo. Então, esse crime, ele é um crime classificado pela doutrina como um crime de forma vinculada. Nós temos ainda, falando em classificação de crimes, nós temos os crimes que são classificados como crimes progressivos. O que seriam crimes progressivos? Seriam crimes que, inicialmente, eles iniciam com uma certa conduta e eles vão progredindo a chegar ao resultado final. A título de exemplo, o crime de homicídio. O crime de homicídio, na maioria dos casos, na maioria dos causídicos, ele inicia-se com uma lesão corporal que vai progredindo e vai progredindo de certa forma que o fim é o quê? O fim é a tragédia, o fim é justamente a morte encefálica do agente. Nós temos, em alguns casos, que a situação ela inicia em uma briga no bar, e dessa briga há o desferimento de calúnias, né, há xingamentos, e depois desses xingamentos há uma progressão, né, então que resulta o quê? No crime de homicídio. Então o crime de homicídio é um exemplo, né, de crime que há, na maioria dos causídicos, a progressão criminosa. Então ele é um crime o quê? Um crime progressivo. Espero que todos tenham entendido. Deixarei também artigos para que vocês possam ter como subsídios, como auxílio para esta aula. Bons estudos e até a próxima aula.